Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Diga comigo, sacerdócio santo. Outra vez, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Senhor aplica essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Pai bendito, te damos graças pela tua santa e eterna palavra. Obrigado, Senhor, pela presença abençoadora do Espírito Santo nesse lugar. Pedimos que o Senhor inunde esse ambiente com a tua presença, com a tua graça, e que nesse ambiente, Senhor, possamos entender. O Senhor abre o nosso entendimento para compreender as coisas espirituais, a partir da presença, da instrução e da verdade que o Espírito Santo vai nos revelar hoje, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Todos dizem amém. O tema da nossa mensagem, irmãos, hoje é restaurando o sacerdócio. Restaurando o sacerdócio. Diga para o seu vizinho, vire para ele e diga: você é um sacerdote. Agora faça a pergunta: você sabia que você é um sacerdote? Sacerdote é uma palavra que é muito ligada às religiões. Na Bíblia Sagrada nós vemos essa palavra sendo usada várias vezes. No Antigo Testamento, os sacerdotes, para ministrar, eles precisavam de 3 coisas. Primeiro, eles precisavam saber onde era o templo, ou onde Deus morava. Não podia haver sacrifícios fora do templo. A segunda coisa que os sacerdotes deveriam saber é que nenhuma outra pessoa poderia ministrar, exceto os próprios sacerdotes e os descendentes da tribo de Levi. Nenhuma outra pessoa do povo poderia apresentar sacrifícios se não fosse da tribo de Levi. E a terceira coisa que eles precisavam era de um sacrifício ou de um animal que pudesse ser sacrificado para que houvesse perdão pelos pecados. Agora, entretanto, nós estamos no Novo Testamento. Diga, glória a Deus que estamos no Novo Testamento. É uma bênção estar no Novo Testamento. Por quê? Porque a partir de agora, essas 3 coisas estão presentes aqui nessa noite. Quem vai dar glória a Deus por isso?
Você já imaginou todas as vezes que você ia ao templo, você teria que se deslocar de um lugar distante, levar um animal ou adquirir um animal, levá-la para um sacerdote, para que a sua oferta fosse aceita. Hoje, todas essas condições estão satisfeitas aqui nesse lugar, porque, primeiro, no Novo Testamento, todos os crentes agora formam um templo espiritual. Você é um templo espiritual, você é um templo para o Espírito Santo individualmente. Mas quando nós nos ajuntamos nesse lugar, nós formamos essa casa espiritual onde Deus deseja habitar. A Bíblia diz que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele agora habita nos corações, e todas as vezes que nós nos reunimos para adorá-lo, formamos uma casa espiritual para a sua glória. Como o texto que lemos, o versículo 5 diz que todos nós somos como pedras que vivem. Diga para o seu vizinho, você é uma pedra viva. Pedras vivas que estamos sendo edificados, casa espiritual, para sermos sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios aceitáveis, agradáveis a Deus. Portanto, a primeira coisa que nós sabemos, para que o sacerdócio seja praticado, restaurado, é que você é um sacerdote, você é uma pedra viva, você é uma parte dessa grande construção. Nós entendemos, amados, que existe um nível de entendimento, um nível de graça, um nível de unção, um nível de derramar de Deus sobre as nossas vidas que nós só experimentamos quando nós estamos juntos, quando nós estamos juntos em unidade, quando nós estamos juntos, como diz Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo, como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, e mais ainda, salmodiando, e termina dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros. Você sabia que na medida em que você e eu nos sujeitamos uns aos outros, nos honramos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, servimos uns aos outros, abençoamos uns aos outros, o Espírito de Deus é derramado e ali há um Pentecostes? Quem recebe, diga glória a Deus. Portanto, não somente somos essas pedras vivas com as quais Deus está edificando uma casa para Ele, todos nós agora também somos sacerdotes. Todos nós somos agora feitos sacerdotes, sacerdotisas do Deus Altíssimo, capacitados para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Mas ainda falta o sacrifício. Qual é o sacrifício naquela época, no Antigo Testamento? Centenas, por que não dizer milhares e milhares de animais eram mortos, sacrificados no templo. Poderia ser um boi, poderia ser um cabrito. Agora, hoje mesmo, agora nesse momento, nós estamos aqui oferecendo o sacrifício, que foi o último deles, o que foi capaz de substituir todos os milhões de sacrifícios que foram feitos até aquele dia. É o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, chamado Jesus Cristo. Nós viemos adorar hoje porque eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva. Viemos adorar porque nós somos sacerdotes. Viemos adorar porque o sacrifício já está pronto, é Ele. Ele é o meu sacrifício, Ele é o seu sacrifício. Eu não preciso mais oferecer animais. Jesus, o seu sangue precioso, é poderoso para quitar, para pagar, para desfazer os efeitos do pecado na minha e na sua vida. Quem dá glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Essa é a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esses três elementos estão juntos agora no mesmo lugar. Eles vivem em nós, eles estão em nós. Agora, que todos os crentes são sacerdotes reais, como diz o texto, que todos nós somos um reino de sacerdotes. Todos os cidadãos desse reino são sacerdotes, não sacrificamos mais animais. O nosso sacrifício se chama Jesus Cristo. Nós podemos agora, em consequência, ter acesso à presença de Deus 24 horas por dia. Você podia se alegrar mais com isso.
Você pode adorar o Senhor em qualquer lugar dessa terra. Você pode adorar o Senhor andando no seu carro. Você pode adorar, oferecer sacrifícios aceitáveis, agradáveis a Deus. Quando você vai dormir, quando acorda, quando está caminhando, quando está trabalhando, quando está fazendo qualquer coisa, você pode entrar na presença de Deus, permanecer nessa presença bendita todo o tempo todo, porque agora a nossa adoração não é mais do lugar, não mais depende de alguém, ela agora é feita em espírito e em verdade. Os pagãos não entendem isso. Os pagãos daquela época ficavam confusos com essa história, porque para eles tinha que ter um sacrifício. Toda religião exige um pagamento. Toda religião exige uma prenda, exige uma oferenda. Toda religião vai exigir dos seus súditos ou dos seus fiéis algum pagamento. É por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Porque todas as religiões vai exigir de você alguma coisa. Você tem que pagar antes, é como cinema. Primeiro paga a entrada, depois vai assistir o filme. O cristianismo não exige de você coisa alguma. O cristianismo, Jesus disse que tudo estava consumado. Quando naquelas últimas palavras dele na cruz, ele disse: tudo está pago, tudo está resolvido. E todo homem, toda mulher, em todo tempo, em toda a face da terra, que se humilha, que se prostra, que se arrepende dos seus pecados, pode ser um vagabundo, pode ser um homicida, pode ser o pior dos pecadores. Se arrepende, Jesus perdoa. Se arrepende, tem esperança para ele. Enquanto as demais religiões vão exigir de você o sacrifício, e olha, tem uma hora que vai aumentando o preço. Tem algumas religiões que exigem alguma coisa que custa, e aí não resolve, eles exigem algo mais. É como aquelas religiões que aquela religião que estava tendo muita confusão, muita catástrofe naquele país, e eles começaram a oferecer pequenas oferendas, mas não resolve. Aí daqui a pouco aumenta o preço, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um. Daqui a pouco estão oferecendo animais muito mais caros, em maior quantidade, mas os animais não estão resolvendo, e aí eles aumentam o preço. Os espíritos imundos dessas religiões estão aumentando o preço. E aí eles exigem agora sacrifício de gente, humanos. Isso não para, não tem fim, porque isso só vai levar à morte. É a atividade principal de Satanás: matar, roubar e destruir. O cristianismo é o único, não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento. É o único relacionamento com o verdadeiro Deus, que estende a mão para um moribundo sem valor nenhum, que não tem nada para oferecer, mas que por causa do sangue precioso de Jesus é perdoado e tem um lugar no céu. Mas isso é maravilhoso demais. É por isso, queridos, que nós não podemos confundir como as religiões falsas fazem. Nós não podemos confundir esse prédio como a igreja. Às vezes, você vai na igreja hoje? Vou lá no prédio. Quando é a sua igreja? Fica lá no número tal, na rua tal. Podemos até falar que é lá que a gente se reúne. Mas o prédio não é a igreja é você, a igreja sou eu. Portanto, em todos os lugares onde nós nos reunimos, a igreja se reúne e está ali abençoada na presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Por outro lado, alguns ainda acham que sacerdotes são somente os pastores, aqueles que receberam a incumbência, foram ungidos, foram treinados, estudaram no seminário, fizeram teologia, fizeram o curso tal, não sei das quantas, né? Somente eles podem ministrar. Não, a Bíblia não diz isso. Os pastores investidos de autoridade têm uma responsabilidade maior, mas não é porque somente eles são sacerdotes. É por isso, amados, que as células são tão importantes. Os encontros das nossas células são tão importantes, porque ali você pode ministrar, é um lugar onde você pode ministrar uns aos outros. É ali onde você pode, no discipulado um a um, no discipulado uns com os outros, a gente pode praticar e viver esse sacerdócio universal do crente, que Lutero, um reformador, tanto falou sobre ele, e que eu e você fomos chamados para desempenhar em nome de Jesus.
Mas qual era a função do sacerdote? Ou qual é a função do sacerdote hoje? Se existe o sacerdócio hoje, se como a palavra está dizendo, nós somos chamados para sermos sacerdotes santos, temos um sacerdócio santo, não somente naquela época, mas hoje o sacerdócio continua sendo praticado. Qual é a função desse sacerdote? O que ele faz hoje? Se ele não sacrifica mais animais, se ele não tem que ir no templo, o que ele faz? A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o sacerdote é que essa palavra significa mediador. O sacerdote é um mediador. Onde não há sacerdócio, amados, não pode haver reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles esperavam que o povo fosse até o templo. O templo estava lá em Jerusalém, e eles ficavam esperando, porque todo israelita ninguém podia entrar no lugar santo. Então os sacerdotes ficavam esperando, eles chegavam no templo, falavam para o sacerdote qual era o seu problema. Eles podiam ter problema na área da família, problema na área das finanças, dos negócios, ou mesmo um pecado. Então eles contavam para o sacerdote ouvia aquela situação. E o que acontece é que, em seguida, o sacerdote, depois de ouvir com atenção, porque essa era a segunda coisa, ou a principal coisa, por que não dizer assim, que do trabalho do sacerdote era ouvir com empatia. O sacerdote precisava ouvir com atenção. Ele precisava ouvir com compaixão. Então, depois que ele ouvia, que as pessoas confessavam o seu pecado a ele, e ele perguntava para aquela pessoa: você trouxe o sacrifício? Então a pessoa dizia: sim, eu trouxe. Dependendo da pessoa, dependendo das posses, podia ser um boi, podia ser um novilho, podia ser um cabrito, podia ser um cordeiro. Então o sacerdote imolava aquele animal, tomava do sangue e entrava no lugar santo, porque só o sacerdote podia entrar nesse lugar. O resto do povo, ninguém podia entrar ali. Então o sacerdote fazia o que? Ele entrava nesse lugar santo, tomado do sangue daquele animal, e ele fazia o que? Terceira coisa que o sacerdote fazia, ele intercedia e orava por aquela pessoa. Ele apresentava aquela causa diante de Deus, ele intercedia, e ele então sabia que Deus recebia esse sacrifício, porque isso estava previsto nas Escrituras. Aquilo era um sacrifício aceitável a Deus. O sacerdote então ouvia de Deus, pedia sabedoria a respeito daquele caso, e Deus ministrava a sabedoria àquele sacerdote, para que aquele sacerdote agora pudesse sair daquele lugar santo e até onde aquele israelita estava, ali no átrio do templo, e poderia agora então ministrar o ministério da reconciliação. Ele ministrava o poder de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Irmãos, essa era a atividade do sacerdote. Ele intercedia pela pessoa, ele levava o sacrifício que Deus aceitava, e ele retornava à presença daquela pessoa e abençoava aquela pessoa com uma resposta de Deus. Isso faz sentido para você? É isso que nós somos chamados a fazer hoje. Interceder uns pelos outros, ministrar reconciliação, a presença e o poder de Deus para as pessoas. O que você tem feito com a unção que Deus tem te dado? Vivemos numa época, irmãos, de muita falta de entendimento sobre as coisas espirituais. Vivemos um tempo onde somos uma sociedade que é cada vez mais centrada nela mesma. Adoramos muito mais o Deus eu hoje do que qualquer outro. Estamos ocupados demais com as nossas coisas. E vamos muitas vezes à igreja, vamos muitas vezes à presença de Deus, porque precisamos de algo. E é claro que Deus tem para nos dar, e Ele quer nos dar. Mas sabe, a principal razão que você existe nessa terra não é para se dar bem na terra. A principal razão que você foi chamado por Deus é para ser um sacerdote que ministra para muitas pessoas.
Deus quer te usar poderosamente para alcançar a tua casa, a tua família, teus amigos, teus vizinhos, teus colegas de trabalho, teus colegas de faculdade, tua cidade. Nós estamos empenhados em alcançar essa cidade para Jesus. Quem vai dizer amém comigo? A presença e o poder de Deus, então, era manifestada através do sacerdote. E olhe uma coisa, hoje na nova aliança, Deus continua fazendo as mesmas coisas debaixo da mesma graça que Ele nos deu e debaixo dos mesmos parâmetros. Ele sempre vai ministrar para essa geração através de um sacerdote, através de você que já tem Jesus no seu coração e que agora você é um canal para abençoar outros. Essa é a função da reconciliação. Se não tivesse um sacerdote, não poderia haver manifestação da presença de Deus. Se não houver um sacerdote em algum lugar, não pode haver manifestação do poder de Deus. Quando você está num lugar que só tem você de crente, o que é que você faz? Se desespera e pede para Deus converter assim. Não é nem converter às vezes, né? Eu vi um dia, eu sempre me lembro desse episódio. Bom, pastor, é o seguinte, aquele lugar ali é muito terrível, muito complicado. Estou num lugar que é o centro do centro de Satanás. Tem gente de todo tipo ali. Eu estou pedindo a Deus para Deus me botar num lugar onde todo mundo seja crente, abençoado, feliz da vida, né? Um lugar pesado, né? Cheio de gente, não sei o quê, com um negócio aceso lá, e não sei o que lá, e com uns negócios, umas pirâmides em cima da mesa, e não sei o que lá, e só eu de crente lá. Eu falei, glória a Deus. Deus te levou para o lugar certo, meu irmão. Quando você chegar lá amanhã, comece a tomar a autoridade e comece a dizer para aquela capetada, aqui chegou um filho de Deus e esse negócio vai mudar a partir de hoje. Nós vamos ministrar aqui a reconciliação de Deus, nós vamos ministrar aqui a presença de Deus, nós vamos ministrar aqui o poder de Deus. Você não precisa ter medo de Satanás nem de ninguém. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Satanás nunca vai ser páreo para Deus. Você é uma bênção, você é um instrumento de Deus para remover iniquidades, para destravar estruturas iníquas e trazer a reconciliação, porque você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você podia dar um aplauso a Jesus por isso, querido? Sabe, muitas famílias estão abrindo espaço e dando lugar para problemas enormes. Sabe por quê? Porque tem negligenciado o sacerdócio. Ministro muitas vezes para muita gente. Famílias que às vezes, pessoas que são até uma bênção em outros lugares. Mas em casa estão sendo uma pedra no sapato. Sabe por quê? Porque não exerce o seu sacerdócio também na sua casa. Aliás, a Bíblia diz para os homens principalmente. Viu, homens? Tem homem aqui? Tem homem aqui, macho de Deus, então? Tem? Homem, sangue no olho, assim, abençoado, glória a Deus. Homem guerreiro, humilde, sensível, mais firme em Jesus, amém. Cadê os homens? Se manifesta, homem. Você é sacerdote na sua casa, meu filho. Sacerdote ministra. Sacerdote toma autoridade. Sacerdote não é para chegar mandando ordens, não. Sacerdote não é para chegar exigindo que seja respeitada a sua autoridade. Sacerdote intercede. Sacerdote se ajoelha e clama pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Clama pela sua nação, clama e sabe que o Deus Altíssimo está olhando e vai responder a sua oração. Sacerdotes que estão ministrando, por falta dessa ministração, muitas vezes, irmãos, estamos julgando uns aos outros. Julgamos a esposa, o marido, os filhos. Escute só, marido. Se você parte para esse nível de julgamento da sua esposa, você nunca vai poder amar a sua esposa. Porque você só critica ela. Se você critica seu marido, se você assume uma postura de que está sempre reclamando das coisas que ele faz ou que ele não faz, você não vai poder amar seu marido nem cuidar dele.
Nós precisamos abrir mão do julgamento. Sacerdotes não ficam julgando. No Novo Testamento, queridos, nós já estudamos isso aqui na igreja há algum tempo atrás. Encontramos pelo menos 25 mandamentos recíprocos, que tem a ver com cuidar uns dos outros. Porque no reino de Deus não há lugar para individualismo. Temos individualidade, é verdade, você é um ser único, ninguém é igual a você, sua digital é diferente de qualquer outro dos 7 bilhões de pessoas desse planeta. Mas você precisa e eu precisamos abrir mão do individualismo. Nós somos um corpo de Cristo Jesus. Nós somos a família de Jesus. E você vai encontrar vários desses mandamentos, começando com amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, exortai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Não tem julgai-vos uns aos outros. O trabalho principal do sacerdote, meu irmão, minha irmã, é perdoar. Era a interação entre Deus e o israelita naquela época. Ele ia até Deus com o sacrifício e trazia a resposta e o perdão. É isso que nós precisamos fazer. Porque quando eles iam ali no templo, escute isso, olhe para mim, por favor. Todas as vezes que uma pessoa chegava no átrio do templo para se consultar com o sacerdote, para compartilhar com ele seu problema, e depois que ele compartilhava seu problema, e que ele ia oferecer o sacrifício, o sacerdote, então, avaliava não se aquela pessoa era merecedora ou não de perdão. O sacerdote tão somente avaliava se o cordeiro ou o animal era apropriado. Porque se o cordeiro era apropriado, se o animal era apropriado, então ele seria aceito, o sacrifício seria aceito, e a pessoa mesmo que não merecesse, porque ninguém merece, você não merece, eu não mereço, ninguém merece. E por causa do sacrifício, o pecado daquela pessoa era perdoado. Todas as vezes que você e eu chegamos diante de Deus para interceder por alguém, nós não vamos até Deus mostrando a insensatez daquela pessoa, ou mostrando porque ela não foi previdente. Muitas vezes temos muitos argumentos para os nossos julgamentos. Essa pessoa é assim mesmo, que ela já está fazendo isso há muito tempo. Muitas vezes, não liga mesmo. O sacerdote não faz isso. O sacerdote leva o problema da pessoa até Deus e invoca o poder do sacrifício que já foi aceito. O sacrifício de Cristo Jesus. O sangue poderoso. O sangue pelo qual nós venceremos todos os embates dessa vida. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram as suas vidas, Apocalipse 12, 11. Portanto, essa é a principal tarefa do sacerdote, perdoar, não julgar. Eu creio que nessa noite, queridos, algumas coisas nós precisamos fazer para restaurar o sacerdócio. Primeiro, nós precisamos abrir mão, nos arrepender do espírito de julgamento. E aqui eu quero colocar todas essas nuances do julgamento. Toda fofoca que você se permite fazer de alguém é um tipo de julgamento. Você não tem esse direito de fazer isso. Toda palavra que nós liberamos, que não exalta, que não abençoa, que não levanta, mas abate, é um tipo de julgamento. Irmãos, tem julgamentos que podem até ser corretos e coerentes, mas esse papel não é meu, não é seu, é de Deus. Deixa que Deus julga e Ele é o reto juiz. Nós podemos falhar nos nossos julgamentos, aliás, falhamos sempre. Você nunca vai conhecer a vida do outro em profundidade o suficiente para fazer um julgamento justo. Então, se você corre o risco de ser injusto, é melhor deixar que Jesus cuide. Sabe por quê?
Porque se você for injusto no julgamento de alguém, alguém vai ser injusto no julgamento com você. A Bíblia diz: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Você quer ser medido com uma medida de misericórdia, com uma medida de graça? Então estenda a misericórdia, estenda a graça como sacerdote que você é. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Não fique julgando e condenando, por exemplo, seu patrão. Pessoas que ficam julgando, falando mal da empresa. Não fique infamando sua empresa, porque olha, todas as vezes que você infama, você está julgando. E todas as vezes que alguém infama alguma coisa, não vai ser abençoado com aquilo. Você só atrai a bênção que você admira. Você não atrai a bênção que você refuta e que você não abençoa. Se você abençoar sua empresa, se você fugir das fofocas, sacerdotes não entram em fofoca. Se você usar a sua capacidade para ministrar a presença de Deus ali naquele lugar onde você está, onde Deus te colocou, se Deus contar com você, para você ser um canal de bênção naquele lugar, não somente você será abençoado ali, mas seu patrão vai perceber oportunamente, e as pessoas ao seu redor também vão perceber isso. E você pode ser uma bênção naquele lugar, e ser um sacerdote naquele lugar. Quero ministrar você nessa noite e dizer que essa semana é uma semana muito preciosa para você exercitar seu sacerdócio numa célula. Uma célula é um lugar poderoso para acontecer essas coisas. Uma célula é feita de sacerdotes. A presença de Deus precisa ser ministrada ali, mas, queridos, não é uma música que atrai a presença de Deus. Não é um estudo bíblico que atrai a presença de Deus, embora essas coisas sejam importantes. Não é uma organização, a sala abençoada, tudo bem feito, um bom líder de célula, uma organização maravilhosa, essas coisas são boas. Mas se ali não tiver a presença de Deus, se ali um sacerdote ou os sacerdotes que estão ali reunidos não forem aqueles que atraem a presença de Deus, vai ser só um encontro como outro qualquer. Mas eu quero profetizar nessa semana que você vai participar desses encontros tremendos de sacerdotes do Deus Altíssimo. Quem é sacerdote do Deus Altíssimo aqui? Então se manifesta, pede ao Senhor para abençoar a sua célula. É uma chave poderosa para a presença de Deus. É o sacerdócio de todos. Ah não, eu não sei ministrar, eu não posso, eu não sei. É só o líder, é só o pastor, é só... Você foi chamado para ser um sacerdote. E olha, tem mais uma coisa. Você se acha nada, você se acha incapaz, você se acha que não tem jeito, é muito pouco provável que um dia você vai conseguir fazer alguma coisa, pois eu quero te dar uma grande notícia. Deus está procurando esse tipo de gente. Eu nunca vi Deus usar gente muito capacitada, cheia de títulos, porque Ele confia em si mesmo. E você, só falta uma coisinha para você, é crer que Deus pode te usar. Porque quando você crê, aí Ele vai cumprir aquilo que Ele já disse na sua palavra. Ele escolhe coisas que não são para serem aquelas que são. Ele escolhe aqueles que são pequenos e aqueles que não pensam que são nada, para confundir as outras que pensam que são. Ele escolhe os menos sábios para confundir os sábios e entendidos. Isso é a dinâmica de Deus. Essa é a graça de Deus que é manifestada sobre o sacerdote que crê que ele não tem nada, mas ele tem tudo em Deus. Ele tem a herança do reino dos céus. Quem entendeu isso, dê um grito de júbilo. Dê um aplauso a Jesus, faça barulho, diga alguma coisa. Por isso que todo discipulador precisa ouvir seu discípulo com empatia. Preste atenção, olhe para ele com compaixão, olhe para ela com compaixão. Treine os membros da sua célula a serem sacerdotes que atuam, que trabalham nessa dinâmica. Eu sei
que eu sou um canal de Deus para abençoar a minha geração. Somos treinados, estamos sendo treinados para isso. Não para ser apenas um crente abençoado, mas estamos sendo treinados para sermos abençoadores. Aqueles que repartem, aqueles que abençoam, aqueles que dão, aqueles que profetizam para abençoar. Estão vendo o país, né, numa situação difícil, e você está profetizando, dizendo: meu país é uma bênção, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, nosso país vai se tornar uma bênção ainda maior. Você começa a profetizar, não o que você está vendo, você começa a profetizar o que Deus deseja que aconteça nessa terra. Em nome de Jesus eu profetizo que não somente João Pessoa, a Paraíba, o Brasil, a América do Norte e as nações da terra vão se render a Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. E quem crê comigo, diga glória a Deus. Eu quero ser ore para que seu discípulo tenha vitória. Ore para que sua cidade tenha vitória. Ore para que seu país tenha vitória. Ore para que os nossos irmãos na Vila Feliz tenham vitória. Olha aqui o médico, o doutor Bruno. Você crê? Você crê? Não somente ele, mas todos aqueles que crerem vão chegar lá, porque Deus é poderoso para levar você lá, meu filho. Diga assim: eu quero ser um bom sacerdote. A partir de hoje. Diga comigo: a partir de hoje, eu sou um bom sacerdote. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vou ouvir as pessoas com empatia. Eu vou exercitar compaixão. E eu vou ministrar a reconciliação. O ministério da reconciliação que Deus nos deu. E eu vou ministrar. Diga com fé, abra sua boca e profetize: eu vou ministrar o poder e a bênção e a presença de Deus na minha geração. Quem crê e confere, diga glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. E vamos ficar de pé. Vamos ficar todos de pé e vamos orar, agradecendo a Deus.